Bom, o livro de Neemias, historicamente falando, é o finzinho do Antigo Testamento. É ali onde está acabando a história cronológica do Antigo Testamento, do povo de Israel. O povo de Israel foi libertado do cativeiro babilônico e volta, e tem a permissão de voltar para Jerusalém. Tem a permissão de se estabelecer como nação novamente, depois do cativeiro babilônico. E eles começam a voltar. E aí a gente tem 3 grandes voltas ali durante esse período, que é a primeira volta, que é liderada por Zorobabel, a gente tem a segunda volta, que é liderada por Esdras, e a gente tem a terceira volta, do terceiro grupo, que é liderado por Neemias, o último grupo que volta. E é sobre ele que a gente vai falar. Só que, durante esse período de libertação do povo, para o povo voltar para Israel, e até a época de Jeremias, já haviam se passados muitos anos. Por exemplo, desde a destruição do templo ali, onde Nabucodonosor invadiu Israel, destruiu toda a cidade, destruiu o templo, levou a cidade às ruínas, até o período de Neemias já tinha se passado 120 anos, pelo menos. Pelo menos 120 anos. E a cidade de Jerusalém, sabe como ela estava? Ainda estava em ruínas. A cidade de Jerusalém ela ainda não havia se reconstruído. E o André falou sobre isso hoje de manhã. Os muros ainda não tinham sido levantados, a cidade estava desguarnecida, a cidade passava fome. E Neemias, enquanto isso, ainda estava lá, servindo o rei persa. Por quê? Porque ele tinha um bom emprego para a época. Bom emprego relativamente, né? Como a gente falou hoje de manhã, ele era copeiro do rei. Ele provava das bebidas antes do rei para saber se elas não estavam envenenadas. Se elas estivessem envenenadas, ele que batia as botas, e não o rei. Então, esse que era o trabalho do rei. Só que, por ser um cargo de confiança do rei, era um cargo bem visto. Ou seja, ele tinha um bom emprego, ele era bem visto ali na sociedade persa, ele era bem visto pelo rei, o rei gostava dele. E ali ele descobre, que o André falou, e aí eu vou passar bem rápido mesmo, se você quiser saber os detalhes, assiste a pregação do André, que foi muito boa pela manhã. Ele pergunta para o irmão dele, e aí, como está lá Jerusalém? Ele fica curioso em saber o que está acontecendo. E o irmão dele fala para ele, Jerusalém ainda está em ruínas. Jerusalém está destruída, está desolada. Lá nada está prosperando. Mesmo depois de todo esse tempo, não prospera. E aquilo incomoda Neemias. Aquilo incomoda Neemias no seu coração. Ele ajoelha, ele se quebranta, ele ora, ele clama a Deus por um direcionamento do que fazer nessa situação. E é isso que acontece ali no capítulo 1. Essa oração de Neemias é descrita no capítulo 1 do livro. E, como o André frisou bem hoje pela manhã, ele tinha um plano. Ele orou, ele clamou a Deus, mas na cabeça dele, ele tinha um plano para como reconstruir Israel, como reconstruir Jerusalém. Ele tinha um planejamento do que seria feito. E é sobre isso que o capítulo 2 começa a falar, que é onde a gente vai refletir juntos aqui. Quando a gente fala de planejamento, não tem mês melhor para isso do que janeiro. Quem não aqui, acredito que a maioria, olhou para janeiro, fez as metas de 2024. Fez o planejamento para 2024. Quem nunca aí se comprometeu, eu sou o primeiro a levantar a mão, a fazer a dieta do ano, que dura só os primeiros 15 dias de janeiro e depois para, na maioria das vezes. Quem nunca falou que, não, desse ano eu vou fazer exercício físico tantas vezes por semana. Eu fiz de novo, tá lá aqui no meu celular, todas as minhas metas. A primeira semana, ok. Segui bem, graças a Deus, segui bem, segui tudo à risca. E vou continuar lutando para conseguir seguir isso. E é o que Neemias vai mostrar para a gente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Exatamente sobre esse planejamento. Um planejamento de vida de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa planejar, a gente precisa ter metas, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter um alvo para alcançar em 2024, em toda a nossa vida. Mas esse planejamento ele tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E o capítulo 2 de Neemias, o começo do versículo 1 ao versículo 8, nos dá dicas preciosíssimas de como planejar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler então, irmãos, a partir do versículo 1. Do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Aí é o serviço do Neemias. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde são sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar essa ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Aqui a gente vê Neemias colocando o plano dele em prática. Irmãos, pode ser que eu confunda Neemias com Jeremias. Eu não sei porquê. Sempre quando eu vou falar de Neemias, eu falo Jeremias. Se eu falar Jeremias, eu estou me referindo a Neemias, tá? Entenda, por favor. Bom, planejamento, como eu falei. A primeira coisa que a gente aprende com Neemias sobre planejamento, e isso o André já falou um pouco de manhã, mas a gente precisa frisar. Ore antes de qualquer coisa. Neemias pergunta ali para o irmão dele o que está acontecendo. Como que está Jerusalém no capítulo 1. E ele responde. E a reação de Neemias está ali no versículo 4 escrita: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias está diante de uma dificuldade. E a primeira coisa que ele faz é orar. Ele começa a orar. E ele passa dias e dias e dias orando. E ele, mais do que ora, ele jejua, ele se quebranta. Por quê? Porque aquilo está incomodando o coração dele. E não adianta ele traçar planos, não adianta ele pensar no que fazer, em como solucionar aquele problema, se ele não colocar primeiro nas mãos de Deus. No versículo 4 também do capítulo 2, Neemias ora de novo. Ele vai falar assim, ele está ali diante do rei, o rei percebe que ele está triste, e o rei pergunta para ele: Neemias, por que você está triste? E Neemias percebe, pensa na hora, em razão de segundos, o versículo 4 vai falar: o rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, imagina a situação, ele está ali na frente do rei, acabou de servir o vinho, e ele está triste, o rei pergunta: o que você tem? Aí ele fala: eu estou triste porque a minha cidade, onde os meus pais moravam, está destruída. E aí o rei vira para ele e fala: o que você quer me pedir? E aí ele fala: então orei ao Deus dos céus. Irmãos, vocês acham que ele falou: só um minutinho, rei, eu vou orar? E ele saiu da presença do rei, orou e voltou para falar com o rei o que ele queria? Não, irmãos. Essa é aquela oração express. É aquela oração de segundos. É aquela oração em que ele coloca diante de Deus ali. O rei perguntou: o que você quer me pedir? Ele para e pensa: Deus, está nas suas mãos. É agora. A oportunidade chegou. Eu preciso aproveitar. Está nas suas mãos. É sua direção. E fala. E ele fala. Essa oração express aqui de Neemias, ela mostra o que na vida de Neemias? Que ele tinha uma vida em constante espírito de oração. Por quê? Porque se ele não praticasse a oração, se ele não tivesse comunhão com Deus, quando o rei lhe perguntasse o que ele queria pedir, ele já ia falar na hora. Não ia vir na cabeça dele ele entregar aquilo nas mãos de Deus antes de falar para o rei. Mostra que Neemias tinha não era só que ele orava pela manhã, quando acordava, e orava à noite antes de dormir. Isso deve ser feito, orar antes das refeições, isso deve ser feito. Mas não é só isso. Neemias estava no trabalho, ele estava em constante oração. Neemias estava na escola, ele estava em constante oração. E não é que ele estava orando ali, mas ele sabia que Deus estava com ele a todo momento. Então, se ele precisasse, era só ele orar. Isso que a gente tem que entender e levar a nossa vida dessa forma. A gente precisa orar constantemente, não só em momentos específicos, não só na hora da nossa oração intercessória. Todas essas orações são válidas, mas a gente precisa ter uma vida de constante comunhão com Deus, em que a gente sabe que a gente tem um relacionamento pessoal com Ele, em que a gente pode orar em qualquer circunstância.
quando a gente se deparar com uma situação difícil, improvável na nossa frente, a gente precisa ter a mesma reação de Neemias. A gente precisa simplesmente orar, entregar nas mãos de Deus e agir, que é o que ele fez. Você pode ter feito já suas metas para 2024. Você pode ter escrito ali todo o seu planejamento que você fez para o ano. Mas a pergunta que fica é, você orou antes de fazer? Você colocou diante de Deus aquilo que você está planejando para o ano de 2024? Ou você só colocou aquilo que você quer? Ah, quero trocar de carro. Ah, quero levar uma vida fitness. Ah, quero fazer dieta. Ah, quero trocar de casa. Sem orar antes. E eu não estou falando que Deus vai te responder ali se você deve ou não colocar aquilo na sua meta na hora. Mas o que quando você ora antes de Deus e coloca, Deus, nesse ano eu tenho o sonho de trocar de carro. Você está colocando diante dele a sua vontade. E ali você vai escrever na sua meta. Mas você vai saber que ele vai estar te direcionando para ver se aquilo vai realmente se concluir ou não. Porque você vai estar levando uma vida de constante oração. É isso que Neemias explica para a gente. Paulo, lá em Tessalonicenses, vai falar, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem continuamente, sem parar, sem cessar, o tempo todo. Estejam em constante oração. Tenham uma vida em espírito de oração. É isso que Neemias mostra para a gente, é isso que a palavra de Deus como um todo mostra para a gente. Esse é o primeiro ponto. Então, para a nossa meta aí, check. Primeiro passo para a gente poder ter um planejamento segundo a vontade de Deus concluído. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é, nada acontece do dia para a noite. E para você fazer um planejamento para o seu ano, você tem que entender que dificilmente aquilo que você planejar no dia... A gente está no dia 7, né? Se você não planejou ainda. No dia 7 de janeiro vai se concretizar no dia 8 de janeiro. Dificilmente. Por quê? Porque existe um tempo para as coisas se concretizarem. E a gente vê isso na passagem de Neemias. Quando a gente vai ver, lá no começo do capítulo 1, em que vai falar que Neemias recebe a notícia, o autor aqui, Neemias, no caso, ele é específico em dizer que ele estava no mês de Quisleu. O mês de Quisleu era aproximadamente novembro, dezembro, ali, no fim do ano. Quando vem para o capítulo 2, em que ele vai estar diante do rei com um semblante triste, ele age realmente, vai falar que é o mês de Nisan. O mês de Nisan é o mês de abril. Ou seja, lembra aquilo que Neemias fala, que ele passou dias em constante oração e jejum? Foram 4 meses, irmãos. Foram 4 meses de oração e jejum. Foram 4 meses de quebrantamento pensando em como agir. A gente quer as coisas de um dia para o outro. A gente coloca a meta de ser fitness e quer estar magro na semana seguinte. A gente coloca a meta de querer progredir de cargo profissionalmente, e se a gente não recebe uma promoção no mês seguinte, a gente está bravo e desanima. A gente desiste muito fácil das coisas. Quando vem a primeira dificuldade, a gente fala, não é a vontade de Deus, e para. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas, não é isso que Deus quer para o nosso ano de 2024. Agora sim eu vou falar Jeremias. Olha o exemplo de Jeremias. Ele teve 40 anos de ministério. E não viu um fruto. Ele não viu um fruto do ministério dele. Ele não viu uma pessoa se converter diante dele. 40 anos, irmãos. E ele não parou. Ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que o plano dele estava de acordo com a vontade de Deus. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Então, mesmo que ele não visse os resultados, que estivesse demorando para ver os resultados, ele continuava. Ele perseverava. Então, irmão, se você orou, se você colocou diante de Deus, se aquele seu objetivo, se aquele seu plano falei aqui a respeito do projeto, do impacto. A gente estava tentando ir para uma outra cidade. A gente foi lá o ano passado, faz alguns meses que a gente está tentando. Só que as coisas não desenrolavam, as coisas não andavam. E agora estava chegando perto, a gente tem a notícia de que a escola não deu muita certeza se ia dar tempo, se não ia dar tempo. E aí a gente falou, peraí, também. A gente precisa ser sensível ao agir de Deus. E aí a gente foi para Miracatu. A gente foi para Miracatu, um acampamento que a chance de estar alugado era gigantesca, estava disponível para a gente. E as portas se abriram. E a gente conseguiu planejar em uma semana. A gente conseguiu planejar uma coisa que a gente nunca fez.
Por quê? Porque a gente está sensível ao agir e direcionamento de Deus para as nossas vidas. Só que a gente não pode desistir. A gente não pode parar quando vier a primeira dificuldade. Muitas vezes a gente começa o ano muito empolgado, sabe, falando, esse ano vai ser diferente. Esse ano minha vida vai mudar. Esse ano eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero. Quando chega final de janeiro, a gente já está querendo que chegue 2025 para fazer outras metas. A gente fala, acaba 2024, vem 2025, porque eu não aguento mais 2024. Em janeiro, a gente já está assim. Por quê? Porque a gente não persevera. A gente não insiste. A gente não tem constância, irmãos. Muitas vezes a gente tem muita intensidade, mas a gente não tem constância. E a intensidade, ela é boa, mas ela não dura muito. Por quê? Porque é humanamente impossível você ser intenso o tempo todo. Uma hora você vai desanimar. Uma hora a sua velocidade vai cair. Uma hora você vai sentir cansaço. E isso é normal. Se você não sentir isso, você não é uma pessoa. Você é um robô. Porque os robôs não sentem isso. Mas todo mundo aqui é humano. E isso é normal que aconteça nas nossas vidas. Só que, quando você desanimar, quando você estiver pensando em desistir, lembra que você precisa ser constante. E assim você vai chegar mais perto de conseguir aquilo que você planejou para o seu ano diante de Deus. Tiago vai falar, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança é essencial para que a gente consiga atingir os objetivos e o planejamento de Deus para as nossas vidas. Se a gente não perseverar, se a gente não tiver constância, se a gente não continuar mesmo diante das dificuldades, a gente vai sempre desistir. E a gente está vivendo um mundo assim. A gente está vivendo um mundo em que as crianças, as pessoas têm tudo muito fácil. Minhas filhas, pelo amor de Deus, gente, ela quer tudo na hora. A coisa é impressionante. E aí eu falei, não, a primeira é muito brava, né? Vamos ver, a segunda vai ser menos. Ela quer mais rápido do que a primeira. E ela tá ali, ó, daqui a pouco você ouvir alguém gritando, é ela. Ela bate o pé e faz chilique se você fala, espera. Você fala para ela, espera. Você não fala não. Você fala, espera. Ela bate o pé, parece que acabou o mundo. Porque ela quer na hora. Ela não persevera. Lógico, ela tem 1 ano e meio. E a gente? E a gente? Porque a gente recebe tudo muito fácil. Hoje em dia você tem notícia de tudo, você tem acesso a tudo, você consegue mexer tudo pelo celular, tudo para ontem. E isso é a sociedade que a gente vive. Só que isso é bom, é muito bom isso, irmãos. Claro que é muito bom, não sou aqui antitecnológico, longe disso. Mas, infelizmente, isso faz a gente desistir fácil. Se as coisas não vêm fácil para a gente, eu não luto por ela. Se as coisas não vêm fácil para mim, eu não vou perseverar. E aí a gente volta do projeto, igual todo ano acontece, chega depois do carnaval e fala, esse ano eu vou trabalhar para Deus o ano todo. Aí a gente vai ver, no segundo semestre, as mesmas pessoas que estavam super empolgadas no carnaval já estão desanimadas. Por quê? Porque falta constância. Volta do projeto muito intenso. Fevereiro, março, tudo intenso. Quando chega já abril, maio, junho, vai diminuindo. E a gente precisa lutar contra isso. Então, esse é o segundo ponto ali dos planejamentos de acordo com a vontade de Deus. O terceiro vem de um ditado popular aí brasileiro, que é, olha além do próprio umbigo. Neemias mostra isso pra gente. Como eu falei, Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha um bom emprego, ele tinha casa, ele morava num lugar bom, a cidade que ele morava não estava destruída, ele tinha comida, ele era feliz. O rei vai falar que, quando o rei vê ele triste, o rei fala, você está triste, eu nunca te vi assim. Neemias era feliz, Neemias estava bem, estava tudo ok. E aí Neemias tem a infelicidade de fazer uma pergunta para o irmão dele, e que muda toda a vida dele. Ele faz uma pergunta, ele fala, como está Jerusalém, meu irmão? E o irmão dele responde, está em ruínas, está deplorável. E aí Neemias tem 2 opções. A primeira, falar, nossa, vou orar por você. E a segunda, fazer a diferença. E a gente vai ver que Neemias, mesmo diante da dificuldade, ele vai escolher fazer a diferença. Ele vai se colocar à disposição para ser usado. Não importa se aquilo fosse trazer perrengue para ele. Ele morava num bom local. E ele vai pedir, a gente leu aqui no último versículo, ele vai pedir
madeira para construir a casa dele. Porque ele não tem casa mais quando ele for. Ele morava num bom local que era completamente seguro. A gente vai ler capítulos para frente em que ele, ao mesmo tempo que ele passava o reboco no muro, ele estava com uma lança do outro lado. Literalmente falando. Eles construíram o muro de Jerusalém com a arma numa mão e a pá de pedreiro na outra. É isso que a Bíblia fala para a gente. E ele se dispõe a isso, irmãos. Ele se dispõe, por quê? Porque ele olha além do próprio umbigo dele. Ele entende que o chamado dele, ele foi chamado para fazer a diferença em algum local. Ele foi chamado para glorificar a Deus num local que ele realmente faça a diferença. E quando a gente olha para as nossas metas de 2024, para os nossos planos para o ano, para o nosso planejamento, será que o nosso planejamento está só olhando para coisas nossas? Será que só está olhando para você trocar de carro, para você trocar de casa, para você trocar de emprego, para você ter uma vida fitness, para você ter um filho? Será que o seu planejamento está só voltado para você? Isso é um erro muito comum que a gente comete. O nosso planejamento precisa envolver o próximo. O nosso planejamento precisa envolver como eu vou usar os meus dons diante de Deus. Porque é Ele que me dá. Eu preciso colocar à disposição de Deus para poder ser usado por Ele. Se no seu planejamento não está assim, você está pecando, você está sendo egoísta. Você está pensando só em você. Você precisa se colocar à disposição de Deus para poder ser usado por Ele. Olha só que interessante. Neemias fez uma pergunta para o irmão dele. E aí, tudo bem? Quantas vezes a gente não pergunta, e aí, tudo bem nos nossos dias? Para quantas pessoas a gente não pergunta tudo bem diariamente? Só que para quantas dessas pessoas a gente está interessado realmente em saber se está tudo bem? Ou o tudo bem virou um clichê? Oi, tudo bem? Uma coisa automática nas nossas vidas. Na minha, muitas vezes. Na minha, muitas vezes. E quantas vezes as pessoas perguntam se está tudo bem para a gente e a gente fala que sim e na verdade não está. E a gente simplesmente responde para passar, porque eu não quero me envolver, eu não quero, essa pessoa não pode me ajudar. Se o Anani, irmão do Neemias, tivesse falado para ele, não, tá ok, estamos lá, estamos indo. Ele não precisava mentir, falar que estava tudo bem. Ele falou, não, ok, tá legal, estamos indo, a gente está tentando. Ele podia ter falado isso. Neemias não tinha sido impactado e Jerusalém não tinha sido reconstruída. Se ele não tivesse humildade suficiente de reconhecer, não, tá tudo bem. Tá mal. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me acompanhe. Não consigo sozinho. A gente precisa ter humildade suficiente para isso, para se abrir, para se quebrantar diante, lógico, de pessoas certas para fazer isso. E aqueles que perguntam se está tudo bem, a gente precisa realmente perguntar se realmente, de verdade, querendo ouvir, está tudo bem, eu posso te ajudar de alguma forma? Eu quero fazer a diferença esse ano na vida dos outros, além da minha vida. Eu quero colocar os meus dons para serem úteis na igreja. Através da igreja eu vou poder fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Através do impacto de carnaval eu vou poder fazer a diferença. A oportunidade surgindo aí. Se você não pôs se relacionar com as pessoas nas suas metas, fazer o bem para outras pessoas na sua meta, o carnaval está aí já, inclui. Faz inscrição. Lá você vai fazer. Daqui um mês você já vai ter batido a sua meta que você colocou. Aí, ó, vai ser mais rápido do que a de Neemias. Você vai conseguir. Por quê? Porque ali, você vai servir. Esse ano vai ser ainda tranquilo, você vai tomar banho quente. Você vai ter cama para dormir, olha só. Vai, participa. Se coloca à disposição. Gálatas 6:2, Paulo vai falar lá também que levem os fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Que a gente tem que levar os fardos pesados uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Jesus fala que quem ama aquele é quem o obedece. Ou seja, se a gente não leva os fardos pesados uns dos outros, a gente não obedece a Cristo. Logo, a gente não ama a Cristo. Genuinamente falando. A gente precisa carregar os fardos uns dos outros, para sim poder falar que a gente ama a Cristo. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer que a gente inclua no nosso planejamento anual.
É isso que Ele quer que a gente viva para glorificar a Ele através das nossas vidas. Então, o terceiro ponto aí, cheque, são 5 só, irmãos, está acabando. O próximo, seja corajoso. Deus está com você. Muitas vezes, quando a gente vai fazer as nossas metas, a gente coloca metas relativamente simples, fáceis de serem atingidas. A gente faz um planejamento e a gente não muda. A gente não arrisca. A gente não investe na nossa família. A gente acha que não tem como o nosso casamento ser restaurado. A gente acha que são coisas muito difíceis. A gente fica com medo de dar passos muitas vezes maiores do que a perna. E Neemias, ele estava com medo. O que Neemias estava querendo aqui, ele estava prestes a fazer, era uma coisa muito arriscada. Tanto que ele fala, então fiquei com muito medo. Por quê, irmãos? Porque Neemias, ele era um servo do rei. Na cultura persa, um decreto do rei não podia ser desdecretado. Vamos dizer assim. O rei decretou aquilo não tem mais volta. Está decretado. Não muda. Nem ele mesmo podia desdecretar aquilo. Por quê? Porque ele era visto como aqueles que não erravam. Se ele falou uma coisa e agora ele está corrigindo e desfalando aquilo que ele falou, quer dizer que ele errou naquela cultura. Então ele não vai poder fazer isso. Ele falou, está falado, e aquilo tem que se cumprir. A gente vai lembrar da história de Esther, que a gente viu aqui também, na última vez que eu preguei aqui, se não me engano. Na Esther, o rei lá, ele vai e fala que todos os judeus têm que ser mortos. E aí o que acontece? A Esther vai lá e convence o rei. Não, rei, não é bem assim, eu sou judia, tal, não sei o quê. E aí o rei pensa e fala, mas eu já falei. O que eu faço agora? Eu não posso desfalar. Que é o rei Assuero, que veio um pouco antes desse daqui. E aí o que ele faz? Ele faz um outro decreto sobre o decreto que ele tinha feito. Ele fala, então os judeus podem se defender se alguém quiser matar. E aí os judeus vão, se defendem e matam aqueles que tentam perseguir. Isso na história de Esther. Mas é a mesma coisa aqui. Por quê? Porque o rei, a gente viu em Esdras um pouco antes, que ele tinha mandado parar a obra. Os inimigos de Israel tinham lá feito a cabeça do rei e falado assim, eles vão se rebelar contra você, manda parar essa obra. O rei foi lá e falou, acabou a obra, chega, não tem mais obra. E agora Neemias, ele vai ter que fazer um pedido para o rei, de falar, rei, muda o seu decreto. É uma coisa que era impossível para os olhos humanos acontecer. Não tinha como acontecer, humanamente falando. Além disso, ele precisava de mais 3 coisas ainda, que vem junto com o pedido. A segunda coisa é, rei, você pode mudar o seu decreto, mas além disso eu vou ter que ir junto. Ou seja, eu vou precisar de umas férias. Você vai ter que me liberar por um tempo. E aí o rei pergunta para ele e fala, mas quanto tempo que vai durar isso? Qual que é o prazo? E aí ele fala, eu estabeleci lá com o rei um prazo e ele me liberou. Ele liberou o copeiro que ele mais confiava, que ele mais gostava. A terceira coisa, ele precisava de uma carta que comprovasse aquilo e que abrisse as portas para ele do rei. Então não adiantava ele chegar e falar, o rei mandou eu fazer isso. Quem ia acreditar no Neemias? Ninguém. Ele precisava de uma carta do rei. O rei vai lá e faz a carta. E por fim, ele precisava do quê? Ele precisava de utensílio, de material. E ele fala, rei, eu preciso que você me ajude, porque eu não tenho nada. Eu preciso de cotas. Me ajuda. Eu preciso de material. E aí ele foi. E o rei dá o material. Tudo o que ele pede para o rei dá. Mesmo com medo. Ele é corajoso. E ele vai. E ele faz. E a palavra, e o Deus que a gente serve, e o Deus que a gente crê, quando a gente coloca diante dele, quando é a vontade dele para as nossas vidas, não há nada impossível que não possa ser feito. Não tem nada que não pode ser feito diante de Deus. Não tem nenhum problema que você está passando que não pode ser resolvido. Não tem nenhum casamento que não pode ser restaurado se vocês não quiserem colocarem diante de Deus. Não tem nada que vá contra a vontade de Deus que não possa ser desfeita. Olha o que fala Paulo em Efésios. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais.
E ele faz para Neemias infinitamente mais. Além das 4 coisas que já eram impossíveis de serem dadas para Neemias, o que Neemias recebe de bônus? Proteção para a viagem. Isso Neemias não pediu. E ele fala que lá no versículo 8, ele fala... Cadê? E o rei me deu... Não, é um pouquinho antes aqui. Aqui ele vai falar das carruagens e dos oficiais que andaram com ele durante toda a viagem. Eu não achei o versículo, mas fala, enfim. Ele vai falar que ele recebeu uma escolta do rei, em que ele pôde viajar tranquilamente. E quando ele estava com uma escolta real, todos viam que ele estava cumprindo uma coisa, um serviço, de acordo com a vontade do rei. Então ele não teve dificuldade ali, no início, enquanto ele foi acompanhado. Ele estava com medo de pedir, ele estava com medo de tentar, mas ele estava com Deus com ele. E como eu falei, não há nada impossível para Deus, desde que seja a vontade dele. Deus prometeu para a gente vitórias, mas não ausência de lutas. A gente vai prosperar, mas a gente também vai lutar. Tudo se a gente estiver de acordo com a vontade dele. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E por fim, o último ponto em que a gente vê é: reconheça que as bênçãos vêm do Senhor. Neemias vai, Neemias pede, Neemias consegue tudo, provavelmente ele está em êxtase, quando o rei vai liberando tudo para ele. E ele deve estar pensando, meu Deus, deu tudo certo. E aí, no último versículo que a gente leu, ele vai falar, e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Ele sabe que ele só conseguiu a resposta para o plano dele, que o plano dele só vai prosperar, que o planejamento dele só vai prosperar porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. E assim como a mão bondosa de Deus estava sobre Neemias, a mão bondosa de Deus também está sobre nós. Só que a gente precisa se lembrar disso no nosso dia a dia. A gente precisa, na maioria das vezes, o que acontece, infelizmente, é que a gente faz o planejamento, a gente faz as metas, a gente tem os nossos objetivos e a gente pede para Deus, na maioria das vezes, e aí quando a gente recebe, a gente fica grandão, achando que a gente recebeu e que a gente conseguiu aquilo por nossa própria capacidade. E a gente esquece que a gente só conseguiu aquilo porque a bondosa mão de Deus estava sobre a gente. Tudo o que acontece na sua vida, todas as metas que você atingir lá no fim de 2024, quando você olhar para trás e você ver tudo que você conseguiu, que se Deus quiser vai ser um ano abençoado na vida de todo mundo aqui, não vai acontecer por seu mérito. Você pode fazer o seu mais fiel possível na sua vida fitness. Você só vai conseguir isso por causa da bondosa mão de Deus na sua vida. Porque se não fosse por Ele, nem respirar você respiraria. Então a gente precisa ter isso vivo nas nossas vidas. A gente precisa constantemente lembrar que a gente está debaixo da bondosa mão de Deus. A bondosa mão de Deus está sobre a minha família. A bondosa mão de Deus está sobre o meu emprego. A bondosa mão de Deus está sobre o meu casamento, está sobre a minha saúde, está sobre todas as áreas da minha vida. Porque constantemente ela está. A gente só precisa estar sensível a isso. E entender que a gente precisa colocar diante dele os nossos planos, as nossas metas. E ele vai nos abençoar de acordo com a vontade dele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Tudo que a gente for receber, tudo que a gente conseguir, tudo que a gente conquistar, a gente precisa estar ciente que veio dos céus. A gente precisa ter isso vivo. Por quê? Porque aí a gente não vai se orgulhar. O orgulho, a gente não vai cair no pecado do orgulho. A gente vai sempre entender que aquilo está vindo de Deus. E o que a gente entende que vem de Deus, a gente também entende que é usado para glorificar a Deus. E aí tudo que você receber, você vai usar para glorificar a Deus. Você vai ser promovido, você vai usar para glorificar a Deus. O seu casamento vai ser restaurado, você vai usar para glorificar a Deus. Todas as bênçãos que você receber, logicamente, reconhecendo que ela vem de Deus, você vai usar e se colocar à disposição para glorificar a Deus através dela. E passar isso para outras pessoas. E mais pessoas irão conhecer a Deus. E assim a gente vai cumprir aquilo que o Evangelho pede para a gente.
Então, para lembrar aí as 5 coisas, ore antes de qualquer coisa. Se você não orou ainda antes das suas metas, dá tempo. A gente está só na primeira semana. Se bem que vindo para cá, eu falei para Natália, eu falei, nossa, já fiz tanta coisa em 2024 que parece que eu já estou no meio do ano. Mas não, só fazem 7 dias que você está em 2024. Ou seja, dá tempo de você se planejar ainda de diferente, de acordo com a vontade de Deus. Nada acontece do dia para a noite. Persevera, insiste, não desanima na primeira dificuldade. Deus está com você e Ele vai te dar forças para você ser constante. Olha além do seu próprio umbigo, pensa nos outros, se preocupa com os relacionamentos, se coloca à disposição de ajudar o seu irmão. Faça metas que envolvam outras pessoas, em que você pode ser bênção na vida de outras pessoas. E se você está precisando de ajuda, procura ajuda. Não acha que você vai conseguir sozinho. Por quê? Porque existem pessoas que estão dispostas a te ajudar e serem usadas por Deus, assim como Neemias foi. Seja corajoso. Deus está com você. Não fica com medo da sua meta. Não fica com medo do seu planejamento. Não acha que vai ser impossível. É lógico que tem que ser uma coisa racionalmente. Não racionalmente, mas tem que ser uma coisa... Lógico, não vou colocar lá, meta 2024, comprar um jatinho. É lógico que não. Mas eu posso confiar. Eu posso ser ousado. Eu posso colocar os meus desejos e as minhas vontades diante de Deus. Só que eu tenho que entender que pode ser que aquilo não aconteça. E aí não adianta eu ficar bravo. Eu vou entender que aquilo não é a vontade de Deus nesse momento para a minha vida. E por último, reconheça que tudo aquilo que você receber de bênçãos durante todo esse ano que se inicia, vem porque Deus está com a mão bondosa dele sobre as nossas vidas. O tempo todo. É isso que ele fez com Neemias, é isso que ele pode fazer e vai fazer na sua vida e na minha vida, se assim a gente permitir. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais esse ano que se inicia, te agradeço porque o Senhor está presente em nossas vidas e a sua bondosa mão está sobre cada um aqui, Senhor. Te agradeço porque a gente pode entrar em mais um ano aqui, Senhor Deus, apesar das dificuldades, apesar das lutas, a gente pode olhar para frente, Senhor, e confiar que o Senhor está conosco, Senhor. A gente pode olhar para frente e entender que o Senhor está conosco independente do que aconteça durante todo esse ano, Senhor. Te peço, Senhor, que se há alguém aqui, nesse momento, que está desanimado, que está inseguro, que está triste e sem esperanças para esse ano que se inicia, Senhor, que através do Teu Espírito, o Senhor esteja enchendo esse coração, Senhor. Que o Senhor esteja motivando, que o Senhor esteja mostrando, Senhor Deus, que a perseverança vem através da fé em Ti, Senhor Deus. E que assim a gente possa perseverar no nosso dia a dia, com a nossa família, Senhor Deus, com a nossa saúde, com a nossa igreja, Senhor Deus, com os nossos ministérios aqui, a gente possa se colocar à disposição de ajudar o próximo, Senhor. Que a gente possa, assim como Neemias, Senhor Deus, sermos pessoas, Senhor Deus, dispostas a fazer a diferença onde estivermos. Neemias fez uma diferença tão grande onde ele estava, Senhor Deus, que a gente possa ser da mesma forma, Senhor Deus, que a gente possa ser ponto de luz, Senhor Deus, que a gente possa realmente refletir e glorificar o Teu nome no nosso trabalho, Senhor Deus, na nossa família, em todos os lugares que a gente estiver, Senhor Deus. Esteja conosco durante todo esse ano, esteja nos abençoando, cuidando de cada família aqui, Senhor Deus, restaurando aquelas que precisam ser restauradas, Senhor Deus, incomode, quebrante os corações que precisam ser quebrantados, Senhor Deus, para que realmente a gente entregue tudo nas suas mãos, Senhor Deus, e tenha um ano de 2024 abençoado. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.